Essa série, A Vida é Mais, foi uma série que nós trabalhamos então, tendo como objetivo falar de como Deus deseja alinhar e calibrar a nossa vida, considerando que muitas vezes os adoecimentos ou a falta de esperança na vida tem a ver com situações difíceis que enfrentamos e muitas vezes carecemos da sabedoria de Deus para discernir sobre temas importantes. Então, nesse mês, nós falamos de alguns temas que nós precisamos compreender que a vida é mais do que isso. Então, nós falamos, por exemplo, que a vida é mais do que ansiedade e preocupação. Muitas vezes nós lidamos com a constante ansiedade, constante preocupação que vai nos consumindo dia a dia. Então, nós percebemos que a vida também é e deve ser vivida por fé, por confiança. Ela não é somente preocupação, mas ela deve ter fé. A fé é o remédio, é a cura para uma vida preocupada e ansiosa. Nós falamos sobre a falta de descanso e todos esses temas, eles estão relacionados com uma vida que Deus deseja que nós tenhamos para que a gente caminhe bem. E a gente falou que o contraponto, ou o contrário da falta de descanso, é o descanso, é o sábado, é o princípio que Deus estabeleceu para que o ser humano descanse. A preocupação, a ansiedade, a falta de descanso, essas coisas nos levam ao adoecimento e a uma vida distante de Deus. É impossível estar bem ou melhor, estar mal, não estar tão bem e ter uma vida alinhada com Deus. As nossas ansiedade, a nossa preocupação, a nossa falta de descanso, todas essas coisas, elas contribuem para o nosso distanciamento de Deus. Ou seja, uma vida que agrada a Deus é uma vida que vai estar plenamente alinhada, não apenas o espiritual, mas também o físico, porque embora nós somos seres formados por uma parte material e uma parte imaterial, nós somos um único ser. E quando o nosso espiritual não está bem, esse espiritual afeta o físico. E quando o físico não está bem, esse físico afeta o espiritual. É por isso que descanso na Bíblia é algo espiritual. Não é algo só físico, é algo espiritual. A falta de descanso tem a ver com o espiritual. O espiritual tem a ver com fé. A fé tem a ver com o descanso. Então, nós falamos sobre o perigo da ansiedade, da preocupação, nós falamos sobre a falta de descanso, nós falamos sobre a má compreensão da vida, especialmente um triunfalismo que nós ouvimos o tempo todo, que você tem que vencer o tempo todo, que você tem que ser vencedor o tempo todo, que na sua vida não pode ter dificuldade, que você tem que vencer. Inclusive, nós ouvimos isso de supostas igrejas que diz para você o tempo todo, pare de sofrer, como se fosse possível viver neste mundo sem ter aflições. Então nós vamos tendo uma má compreensão da vida, de que não é possível o sofrimento, que na minha vida tem alguma coisa errada porque eu não deveria sofrer, enquanto Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então nota como uma má compreensão da vida nos leva a uma má percepção da vida e consequentemente um adoecimento. Falamos sobre expectativas e apostas erradas, isso foi semana passada, ou seja, pessoas que buscam a felicidade, todos nós buscamos a felicidade, e nessa busca pela felicidade a gente faz apostas. Então eu aposto que a minha carreira vai trazer a alegria que eu quero. Eu aposto que aquele casamento, aquele relacionamento vai trazer a alegria que eu quero. Eu aposto que aquele salário que eu almejo ganhar vai trazer a alegria que eu quero, e a gente faz apostas e a gente empenha a nossa vida naquilo dali, e a gente muitas vezes se frustra porque a gente aposta em expectativas frustradas que não satisfazem o nosso coração. Então imagine, nós vivemos numa sociedade que nós estamos cercados e bombardeados com ansiedade, com a preocupação. Nós vivemos uma sociedade ativista, que nós estamos o tempo todo produzindo, nós estamos em casa, às vezes a gente diz que está descansando, mas a gente está trabalhando com a mente no celular, olhando as redes sociais. Então a gente vive numa época que a gente não descansa, a gente está ligado 100%, às vezes não tem tempo nem para meditar, nem para reflexão. A gente está nessa dinâmica de vencer, de vencer, de vencer, de triunfar. E a gente está fazendo a aposta de que certas coisas vão trazer alegria para nós. Nós vivemos na geração da dopamina, na geração do prazer, e a gente está apostando em coisas que nos dão prazer. O problema de tudo isso é que essas coisas elas geram em nós uma frustração grandiosa. E é daí, por isso nós vamos encerrar a mensagem de hoje falando justamente que a vida é mais do que desespero.
Porque normalmente, quando nós vivemos uma vida marcada pela ansiedade e preocupação, pela falta do descanso, por uma má compreensão da vida, de que tenho que vencer e não pode ter dificuldade na minha vida, e por apostas erradas que consequentemente se tornam frustrações, isso dá onde? Isso dá no desespero. O mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio. E suicídio é um ato de desespero. Mas o suicídio não é o primeiro encontro que alguém tem. Ninguém comete suicídio na primeira luta, na primeira dificuldade. O suicídio, ele faz parte ele é um último ato, ou um ato de desespero final, depois de longas questões, que não é só uma coisa, inclusive é muito complexo. E o suicídio, ele não está longe, inclusive, daqueles que são servos de Deus e que têm fé no Senhor. Deixa eu lhe dar um exemplo. A Bíblia fala de um profeta, um grande profeta chamado Elias. O profeta naquela época era alguém que era um pregador que falava a palavra de Deus. Só para você ter ideia, naquela época a Bíblia ainda estava sendo escrita. Então havia profetas. E os profetas naquela época, eles ouviam Deus falar, então Deus falava com o profeta, Deus se revelava para o profeta e aquele profeta falava ao povo. Então o profeta Elias era alguém que ouvia Deus, Deus falava com ele e ele falava com o povo. Elias era um grande profeta de Deus. E naquela época, Elias profetizava, ele falava a palavra de Deus, num contexto que a maioria das pessoas, naquela época, que era o povo de Deus, considerado o povo de Deus, não queria saber de Deus. Na época tinha um ídolo chamado Baal, que não era o Deus verdadeiro, e a maioria das pessoas estavam adorando Baal e não o Deus verdadeiro. E Elias estava lá, um profeta, para falar sobre o Deus verdadeiro no meio de uma geração que não queria o Deus verdadeiro. E é muito interessante porque em um evento, Elias foi chamando todos os profetas de Baal. Baal também tinha seus profetas, né, que diziam que ouvia ele, mas era um falso ídolo. E Elias se reúne com esses profetas, cerca de 400 profetas, e Deus faz algo grandioso. Elias ora, Deus manda fogo do céu e consome lá o sacrifício, mostrando que o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. Então Elias teve uma experiência fantástica, uma experiência sobrenatural. Imagine, eles fizeram 2 altares e o combinado era o seguinte: o Deus que responder mandando fogo do céu é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal oraram e nada aconteceu. E Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Elias viveu uma grande vitória, um grande triunfo público. Só que tem uma coisa. Naquela época, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que era uma mulher bem ruinzinha, entendeu? Ela e o seu marido, que eram maus, disseram: pois agora, Elias, nós vamos matar vocês. Eu quero que Deus me puna se em 24 horas, Elias, você não estiver morto. Então, olha a crise. Elias está numa grande vitória, mas agora ele está ameaçado de morte. Ele viveu um grande triunfo, mas agora ele está vivendo ameaçado de morte. E é interessante porque ele é ameaçado de morte. Jezabel diz: você vai morrer em 24 horas. Aí o que acontece? Elias fica com muito medo e ele foge para salvar a sua vida. 1 Reis 19 vai dizer que ele foge pelo deserto, ele caminha um dia inteiro no deserto, fugindo, e depois de um dia inteiro escaldante, pensando e fugindo, com medo de morrer, o que é que Elias faz? Ele senta, ele fala com Deus, e ele pede para Deus fazer o quê? Tire minha vida. Eu não quero viver. Eu não quero viver. Elias, mesmo sendo um grande profeta de Deus, depois de enfrentar reis, batalhas, de ver fogo do céu cair, ele senta, ele está cabisbaixo, ele é vencido, mesmo sendo um homem de fé, ele é vencido pelo cansaço, pelo medo, pela solidão. E aqui note uma coisa interessante, aqui tem uma série de coisas que a gente poderia falar, inclusive, da vida de Elias, porque olhe para a vida de Elias. Elias está querendo morrer. Ele está desejando a morte. E quando você vai fazer o relato da vida de Elias, concluindo por que ele está desejando a morte, você não encontra só um motivo pelo qual ele está desejando a morte. Tem várias coisas. Ele veio de um triunfo grande, mas também de uma ameaça de morte. Então, olha a atenção. Ele está um dia caminhando num deserto. Ele está cansado. Quando a gente está cansado fisicamente,
o físico afeta o nosso espiritual. Mas Elias também está com fraqueza de fé. Então nota que a fé também está fazendo com que ele corra igual um louco pelo deserto fugindo. Então a relação da vida ela é complexa. Não é só espiritual, não é só física, ela é física e espiritual. E aqui Elias está desesperado. E quantas pessoas não vivem assim? Quantas pessoas mesmo com fé não vivem desesperadas? Às vezes porque está correndo demais, está tentando acertar, mas por dentro está esgotada. E muitos suicídios acontecem de surpresa para muitos, mas não para a pessoa que está ali. Uma estatística diz que a pessoa faz 20 tentativas antes de conseguir de fato cometer o ato. Mas para muitos é uma surpresa. Porque não se leva em conta muitas vezes que nós vivemos ainda hoje, não só Elias, mas ainda hoje, numa geração marcada por essas tensões que afetam a nossa vida. E as estatísticas não falam, não. As estatísticas gritam. Por exemplo, no Brasil, entre 2010 e 2019, a Confederação de Medicina, as estatísticas mostram que 43% de suicídio, a taxa de suicídio cresce no Brasil. Entre jovens, entre adolescentes melhor, 81% em alguns períodos. Entre menores de 14 anos, 113%. Então note, aqui um outro dado, é que no Brasil, 38 pessoas tiram a própria vida por dia. Então os casos de suicídio no Brasil, eles só aumentam. O que é interessante é que às vezes nós achamos que suicídio tem a ver com pessoas que têm super tarefa, estão super atarefadas, têm muito trabalho, têm muita demanda. Olha o dado em relação à juventude. Tem a ver com cuidar do coração, e cuidar do coração não tem idade. Cuidar do coração é para qualquer idade. O cuidado da vida do espiritual é qualquer idade. E esses números, eles mostram o cuidado que a gente tem que ter. A Fiocruz, em parceria com a CVV, Centro de Valorização da Vida, colocou algumas estatísticas que eu achei bem interessante. Por exemplo, no mundo, um suicídio ocorre a cada 40 segundos. No Brasil, para você ter ideia, a cada 45 minutos uma pessoa morre por suicídio. E, segundo a Fiocruz e o Centro de Valorização da Vida, numa sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Tempo atrás eu preguei uma mensagem, uns 2 anos atrás eu preguei uma mensagem sobre suicídio, parecida com essa, e na igreja, estava pregando na igreja, e depois, quando a gente fala, é interessante que algumas pessoas se abrem, né? A gente quebra o tabu e dá a oportunidade das pessoas mostrarem a sua vulnerabilidade. E eu preguei, depois que eu preguei, umas 3 pessoas vieram falar comigo: eu já tentei, eu já pensei, eu estou em tratamento. Então, isso são coisas que mesmo pessoas de fé podem passar. Agora, o dado que eu quero chamar a sua atenção é essa. É que a mesma pesquisa diz que 90% dos suicídios podem ser prevenidos, podem ser tratados, podem ser acompanhados. E é muito interessante, porque agora eu quero te convidar a voltar para a história de Elias. Um grande homem desejando morrer. E olha o que Deus faz. Elias está correndo no deserto, e aí diz o texto que ele chega num lugar que tem uma sombra, e ele deita debaixo da árvore e ele dorme. Ele dorme. Aí olha a sequência, o texto diz que Deus manda um anjo e esse anjo dá comida para ele, ele levanta e come, Deus vai alimentando Elias, que está cansado e agora está descansando, que estava com fome e agora está se alimentando bem. E olha o que o texto diz, é o texto da palavra de Deus que diz: o alimento lhe deu forças para uma jornada, para ele chegar até o Monte Sinai, e ele vai até o Monte Sinai, lugar onde Deus vai se revelar com ele, e lá ele vai então para o terapeuta. Só que o terapeuta é Deus. E aí Deus chega para Elias assim: Elias, por que você está assim, cara? Elias, que doideira é essa, rapaz? Pensando em se matar, não querendo mais viver, perdendo o amor pela vida. O que é que está acontecendo, Elias? E aí Elias vai abrir o coração. E aí Elias vai dizer o que é que está remoendo no seu coração. A perspectiva de Elias é que é interessante. A perspectiva de Elias é assim: rapaz, Deus, olha qual a situação que eu estou. Não tem mais ninguém que ame o Senhor. Eu sou o único profeta. Não tem mais ninguém. Todo mundo abandonou o Senhor. Eu sou o único. E o único agora que vai ser morto. Porque o rei e a rainha estão tentando me matar. E só tem eu.
Perspectiva altamente pessimista de Elias, está vendo? E aí Deus vai aconselhar Elias. E Deus vai dizer, Elias, eu preservei 7.000 pessoas, 7.000 pessoas em Israel que nunca adoraram, que não se prostram diante de Baal. Elias, você está achando que é só você? Meu filho, não é não, tem 7.000, Elias. Você está achando que está só, mas tem 7.000. Mas mais interessante é que Deus vem dizer para Elias que quem preserva é quem? Ele é que preserva, é Deus é que preserva. Ele diz para Elias, Elias, eu preservei 7.000, eu estou cuidando, Elias. Eu estou no controle, você acha que saiu do controle? Não saiu do controle, porque eu estou no controle. E aí olha o que Deus vai dizer para Elias. Elias, agora você já comeu, você já descansou, agora eu já te mostrei a perspectiva correta, agora volte pelo caminho que você veio e continue sua jornada, continue sua vida. Se você já leu a história de Elias, é muito interessante, porque Elias foi jurado que seria morto em 24 horas, mas ele está vivo até hoje, porque Elias foi o homem que não morreu. A Bíblia diz que Deus levou ele para o céu ainda vivo, foi um dos poucos, inclusive, que a Bíblia diz que Deus levou para o céu ainda vivo. Elias não perdeu a sua vida, os reis, Jezabel, Acabe, o rei Acabe não matou Elias, mas Elias passou por uma situação difícil. E no meio de situações difíceis, nós precisamos lembrar que a vida é mais do que desespero. Que nós até podemos passar por situações de desespero, mas lembrar que a vida é mais do que desespero é importante. E quando a gente olha para a história de Elias, isso é muito interessante. Mas eu queria te convidar a olhar mesmo para outro povo que também passou por desânimo, que também passou por falta de esperança, que é os hebreus. Hoje nós vamos meditar nesse texto que está em Hebreus 12, do 1 ao 4. E é muito interessante porque esse povo de hebreus, eles eram justamente pessoas que estavam cansadas, desanimadas e pensando em desistir. E quando Deus se revela para esse povo por meio dessa palavra, dessa carta, um dos textos é que Deus vai encorajar, não parem, corram com perseverança a corrida, não parem, persistam, prossigam. Deus vai encorajar os hebreus a prosseguir. Agora, antes da gente ler o texto, volta aqui comigo para a gente ver quem eram os hebreus. Só para você entender quem eram as pessoas que foi dirigida essa carta, eram cristãos de origem judaicas, então eles eram judeus, e esses judeus haviam crido em Cristo como Messias, como Salvador, então eles eram cristãos judeus de origem judaica. E eles eram pessoas que começaram bem a caminhada, então eles creram em Cristo, se tornaram discípulos de Jesus, eles começaram muito bem, firmes na fé, só que aí vieram as dificuldades. Naquela época, você crer em Jesus, você entregar a sua vida a Jesus, viriam dificuldades sobre a sua vida, assim como hoje. Mas naquela época, ainda mais, quem se tornava um discípulo de Jesus passava por muitas lutas. Então o povo estava passando por luta. Eles estavam expostos à vergonha pública e a perdas materiais. E o resultado? Desânimo, tristeza e desespero. A verdade é que muitos deles estavam pensando em desistir, mas não em desistir da vida em si, mas desistir da caminhada com Cristo, desistir da fé. Estavam desanimados porque a vida estava muito difícil. Desespero. E o contrário de desespero é esperança. Quando nos falta a esperança, nós entramos em desespero. Então, Hebreus é uma carta que vai falar sobre o contrário do desespero. Ele vai ser escrita, é uma carta que é escrita para um povo que está meio que desesperado, para encher-lhes esse povo de esperança. Eu queria te convidar a ler esse texto, que está em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 4. Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 12 é um livro lá do Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí, tiver com dificuldade de achar, você pode ir lá para o índice. Mas se você não achou, pode ouvir a leitura. Hebreus 12, enquanto você acha, eu vou lendo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4, diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé.
Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Esse texto, consequentemente, ele está sendo escrito para um povo que perdeu a esperança. E o que nos faz perder a esperança? Eu acho interessante esse texto, porque se você notar nesse versículo 1, o autor, que a gente não sabe quem escreveu esse livro, era alguém do povo de Deus naquela época, ele vai dizer: livrem-se de todo o peso que os torna vagarosos. Ele vai falar de algumas coisas que traz dificuldade para a nossa vida, mas eu acho interessante porque o autor de Hebreus ele vai dizer: ei, pare aí, olhem para a vida de vocês. O que é que tem pesado na sua vida? Já viu aquele ditado? Vão-se os anéis, fiquem os dedos, que os anéis de ouro vão embora e que a gente poupe os dedos. Aqui o autor de Hebreus ele está fazendo um convite sincero para os hebreus, os cristãos hebreus, eles fazerem uma análise da sua vida sobre o que é que está pesando, o que é que está tornando a vida difícil, a caminhada na fé difícil, o que é que está gerando desânimo. Isso aqui é tão interessante, porque essa é uma pergunta que, de fato, cada um de nós deveria fazer e refletir. Quais são os seus pesos? Quais são os pesos da sua vida? Alguns deles a gente não consegue remover, a gente tem que levar. Mas nem todos eles, nem todos os pesos que nós carregamos são pesos que são necessários. Alguns deles a gente pode deixar e a gente deve fazer isso. O autor de Hebreus ele vai falar de áreas, e eu queria colocar 3 aqui, embora uma delas ele não fale especificamente, que é a área das doenças, mas o autor de Hebreus vai falar especificamente de sofrimentos e pecados que nos levam ao desespero, à falta de esperança, e eu queria incluir esse terceiro, que é a doença, lembrando que a gente está falando de esperança diante das doenças. As doenças são um dos pesos que nos torna vagarosos, que nos traz dificuldade para caminhar. E Deus se importa com isso, Deus se importa com a nossa vida, Ele se importa com todo o contexto da nossa vida. Eu queria chamar a sua atenção para essa frase aqui desse autor, David Murray. Ele trabalha com pessoas em depressão. E olha o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: a enfermidade pode ser o resultado de esgotamento, mas também pode ser a causa. O grau em que as doenças nos impactam depende da natureza, quantidade, severidade e duração dessas enfermidades. O ponto aqui que ele está dizendo é que a enfermidade pode ser resultado do esgotamento, ou seja, você se deu tanto, você caminhou tanto, você se esgotou tanto, você se deu tanto, mais do que devia, que você ficou doente. Então, a doença é resultado do esgotamento. Você esticou demais a baladeira, como o pessoal, os mais antigos diziam, você esticou demais a baladeira, agora ela não volta mais o que era. E a gente falou sobre isso quando a gente estudou sobre a importância do descanso. Deus estabeleceu um dia para descanso, o princípio do descanso, porque nós precisamos descansar. Mas hoje a moda é que quem trabalha mais vai mais além. É errado. Quem consegue equilibrar trabalho e descanso, persevera. Quem não consegue equilibrar trabalho e descanso, pode produzir muito, mas vai adoecer e vai parar. Mas note que o autor vai pontuar que eu posso esticar demais e chegar ao esgotamento. Mas o meu esgotamento pode ser, na verdade, fruto não de uma dedicação grande, mas de uma doença ou de uma falta de cuidado. Um exemplo? Olha essa matéria da Veja. A falta de vitamina D aumenta em 75% o risco de depressão. Como é que a gente toma vitamina D? Um dos meios? Tomando sol. Qual foi a última vez que você parou para tomar um solzinho? Então, nota que isso está conectado com toda a nossa vida, porque se você não está bem fisicamente, você também vai ter dificuldade de estar bem espiritualmente. E as doenças, elas têm sido um peso para a nossa vida, inclusive para jovens hoje. Por quê? Porque falta muitas vezes o equilíbrio
Essa outra frase dele diz o seguinte, olha essa frase. Se nós não dermos espaço para um ritmo de descanso em nossa vida excessivamente ocupada, a doença se torna nosso tempo de descanso. Nossa pneumonia, nosso câncer, nosso ataque cardíaco, nossos acidentes criam um tempo de descanso para nós. Você não quer descansar, não? A doença nos faz descansar. Não tenho tempo para descansar, mas aí vai adoecer. E quando adoecer, aí a doença vai forçar você a descansar. Então é melhor não esperar a doença. É melhor criar um ritmo de vida saudável que eu possa glorificar a Deus por mais tempo. E por que a gente está falando de doença numa igreja, hein? Eu não sou nem médico. É porque Deus se importa com o nosso físico. E se tem uma coisa que nós temos desprezado hoje, é o nosso físico. Olha o que 1 Coríntios vai dizer. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele não habita em prédio. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. O templo de Deus não é espaço de igreja, o templo de Deus são as pessoas. Ele habita em nós, logo, esse corpo ele é importante porque ele habita em nós. Um outro texto ainda, 1 Coríntios 6, ele vai dizer, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Cuidar do corpo é cuidar da glória de Deus, é glorificar a Deus. Agora, gente, nota o equilíbrio. A gente precisa cuidar do corpo e glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas lembre-se, e a gente falou sobre isso semanas atrás, que haverá uma situação que nós podemos enfrentar que nem todo cuidado vai resolver. Nós vamos enfrentar na vida situações difíceis, de uma doença terminal, de um resultado de uma doença que não tem cura, de uma situação que vai ser de fato o fim, talvez, nesta vida. Olha como a palavra de Deus nos enche de esperança. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. A esperança é que nós podemos cuidar desse corpo enquanto podemos, naquilo que a gente consegue, mas um dia, quando nós partirmos deste mundo, se Jesus não volta antes, a certeza e a grande esperança diante das doenças é que nós teremos um corpo eterno. Um corpo que vai passar por ressurreição, que vai ter uma vida eterna. Essa é a esperança que Deus quer que nós tenhamos. Que a vida não é apenas aqui. Que a vida transcende. Então eu vou viver bem aqui e eu viverei bem lá na presença dele. Então é um processo de vida que eu já começo a alinhar aqui e que transcende por toda a eternidade. Esperança diante das doenças. Deus deseja que a gente tenha essa esperança para se cuidar e esperança para entender que quando você não resolver, Deus preparou um lugar para resolver. E esse lugar não é aqui. Nós falamos semana passada sobre a esperança que Deus quer que nós tenhamos, porque Ele diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Mas se nós temos uma esperança de uma vida que vai transcender este mundo, que vai passar desta vida, o contrário é que nós somos os mais felizes, porque eu vou viver aqui e eu tenho certeza que eu viverei lá pela graça dele. Então, esperança diante das doenças é possível por causa de Jesus. Mas não apenas esperança diante das doenças, esperança também diante dos sofrimentos. Olha o que esse texto diz. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E é difícil talvez entender essa parte, porque o que o autor de Hebreus está dizendo, gente, nós estamos rodeados, cercados de pessoas que estão falando, que estão testemunhando para nós. Porque lembre-se, o contexto é que essas pessoas elas estão desanimadas e querendo desistir. Então, isso aqui é o capítulo 12. O capítulo 11 é conhecido no livro de Hebreus como a galeria da fé. Se você ler o capítulo 11, o autor de Hebreus ele vai falar desde Abraão até a época que eles estão vivendo aqui, ele vai mencionar, olha, Abraão viveu pela fé, passou por luta, mas venceu, várias pessoas sofreram, mas venceram, e ele vai listar a vida de várias pessoas
que mesmo diante de sofrimentos, caminharam bem, foram fiéis e chegaram ao fim. Aí agora, no capítulo 12, ele começa dizendo, agora, uma vez que nós estamos diante de muitas testemunhas, vocês olhem para isso. Ou seja, ele faz o convite para que eles olhem para trás e percebam que o sofrimento, ele é comum a todos os homens. Que as lutas e as dificuldades, eles fizeram parte de outras pessoas, mas o sofrimento não foi o fim. Aquelas pessoas conseguiram caminhar bem, mesmo diante dos sofrimentos. O autor de Hebreus quer chamar a atenção para eles, dizer que mesmo que eles estão sofrendo, teve pessoas que sofreram mais do que eles. E isso aqui é muito interessante, porque aqui note uma coisa, às vezes a gente tem uma perspectiva de achar que a nossa vida é mais difícil do que a de todo mundo. Já se sentiu assim? Rapaz, a minha vida é muito difícil. Fulano de tal não tem essa vida. Fulano de tal... Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu já vi algumas pessoas dizendo essa frase. Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? É fulano de tal, fulano de tal. E a gente tem a tendência de olhar para a vida de algumas pessoas assim, mas rapaz, a vida parece ser melhor. O autor de Hebreus aqui está fazendo o processo contrário, tá dizendo, olha para trás e vê o tanto de pessoas que passaram por lutas e venceram. Pessoas que passaram por grandes dificuldades e venceram. E o objetivo disso é encorajamento, esperança. Não fique desanimado achando que o sofrimento é o fim, porque já tiveram várias pessoas antes de você que passaram por sofrimentos e perseveraram, venceram. Então olhe para essas pessoas, olhe para trás, não apenas para trás, mas olha o que ele vai dizer, versículo 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. O que essas pessoas estão fazendo é desanimadas, porque o sofrimento está muito grande, a vida está muito difícil. Então, eu estou desanimado, porque olha a vida, difícil. Aí o autor de Hebreus está dizendo, ei, parem aí. Vocês já olharam para trás, já viram tanto de gente que sofreu? Agora olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da fé. E mantenha o olhar firme em Jesus, porque quando você olha para a vida de Jesus, você olha alguém que suportou a cruz. Você olha alguém que suportou vergonha. Você olha alguém que suportou a hostilidade. Mas ele desistiu da vida? Não, ele perseverou até o fim. Então, quando você estiver desanimado, olhe para Jesus, porque ele suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento. E algumas pessoas dizem, não, mas Jesus era Deus. Aqui tem uma coisa bem interessante. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, quando Jesus ele enfrenta o sofrimento, ele enfrenta o sofrimento como Deus e como homem. E aqui é muito interessante porque Jesus, além de todo o sofrimento, tem uma parte na Bíblia que diz que Jesus foi tentado por 40 dias. E diz que ele tem fome, ele tem sede, ele tem fome, porque ele bebe, mas ele não come naqueles 40 dias. E diz que depois dos 40 dias, Jesus vai ser tentado pelo diabo. Ei, peca aí, transforma essas pedras em pães, ei, pula aí a etapa, ei, está muito difícil. Só que Jesus não cede, Jesus permanece firme. A diferença para Jesus, de nós para Jesus, é que Jesus passou fome os 40 dias. Ele poderia transformar a pedra em pão e ele não fez isso. Ele resistiu e ele passou fome os 40 dias. Muitas vezes a gente passa fome alguns dias e a gente quer desistir da caminhada. Mas Jesus suportou toda a dor da provação. Só que como nós não gostamos de provação, como os hebreus estava doendo, quando você sente dor, o que você tende a fazer? Sair da dor. E Jesus está dizendo aqui por meio dessa carta, ei, vocês não desanimem, tem dores, tem situações difíceis na vida, que é assim mesmo, persevere. Jesus perseverou. E tem um motivo maior. Olha o que ele vai dizer. Olhe para Jesus, porque aquele que não precisava sofrer, Jesus não precisava sofrer, ele sofreu por nós. Então, se Jesus que não precisava sofrer, sofreu, persevera mais um pouco, vai dar certo. Mas não somente isso. No mesmo versículo, olha, ele vai dizer, mantenha o olhar firme em Jesus, porque por causa da alegria que ele o esperava, ele suportou a cruz. Mas ele suporta a cruz visando o quê?
Alegria. Ele suporta a cruz visando a alegria. Eu acho interessante essa parte, porque o autor diz, agora onde é que Jesus está? Ele está em sofrimento? Não, ele está sentado à glória de Deus. Então note uma coisa aqui, o sofrimento foi ponte para a honra e para a glória de Jesus. O sofrimento é ponte, gente. O sofrimento é ponte para nós nos encontrarmos com o Senhor. Não pare no meio da ponte. Não desista no meio do sofrimento, vá até o final da ponte. Olhe para pessoas que passaram pela ponte do sofrimento e passaram e chegaram até o final com a força de Deus. Olhe para Jesus que passou pela ponte do sofrimento e ele nem precisava e ele passou. Então, olhe para Jesus e passe pela ponte do sofrimento com esperança, sabendo que depois do sofrimento vem a honra. E é muito interessante porque na perspectiva bíblica, assim é a vida. Sofrimento, depois glória. Sofrimento, depois glória. Olhe para a vida de Jesus. Primeiro sofrimento, depois glória. Mas quando os discípulos estão com Jesus, tudo o que eles querem fazer é livrar Jesus de quê? Do sofrimento. Pedro diz, não, Jesus, de maneira nenhuma, o Senhor vai ser crucificado, eu vou dar a minha vida, mas ninguém tira a vida do Senhor. O Senhor para a cruz de maneira nenhuma. Porque eles almejavam que Jesus chegasse e vencesse sem nenhuma dor. E nós também somos assim. Se nós pudéssemos tirar o sofrimento, a dor da nossa vida, nós assim o faríamos. Mas Deus quer nos ensinar por meio do sofrimento. Então ele diz, olha, o sofrimento é ponte para a glória. Então passe pela ponte e logo você verá a glória de Deus. Então olhe não apenas para trás, não apenas para Jesus, mas olhe para o futuro, que é o que a gente está mencionando. O sofrimento é ponte para desfrutar da glória de Deus. O sofrimento é a nossa ponte. Então olha os conselhos do autor de Hebreus. Olhe para trás, pessoas já passaram por onde você está passando. A sua dor é só sua. E a gente não tem que diminuir a sua dor. As suas lutas são só suas lutas e ninguém sabe o que é as suas lutas, só você sabe o que é as suas lutas. Mas você não é a única pessoa que sofre e nem é a que mais sofre. Várias pessoas, antes de você, antes de mim, passaram por lutas, então nós podemos olhar para trás e dizer, pessoas caminharam antes de mim, eu posso caminhar. Eu posso olhar para Jesus, ele sofreu muito mais do que eu, sem merecer, ele caminhou, olhando para ele, eu posso caminhar. E eu posso olhar para o futuro e dizer, Jesus sofreu, depois glória, a minha vida, o sofrimento não pode ser o fim, eu tenho que perseverar e eu verei a glória. A dor, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vai ter o amanhecer, vai ter a esperança, e ela está logo ali depois, então eu não posso desistir. Com tudo isso, o que Deus quer fazer na vida daquele povo é levar eles a perseverar no presente. Persevere, tenha esperança. Por quê? Porque outras pessoas já vieram, Jesus já veio, deu certo, persevere. Esse autor, esse pastor Richard Baxter, pastor do século XVII, que enfrentou solidão, doenças, ele fala essa frase fantástica, porque ele diz assim, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Quando nós estivermos diante de Deus, toda a perseverança aqui vai valer a pena. Mas se a gente não perseverar, por mais que a gente tenha os motivos, isso não vai valer a pena, o prejuízo será irreparável. Essa outra outra verdade é que Jesus também nos dá esperança diante dos pecados. E essa aqui é um tema difícil de falar, né? Que é justamente sobre o pecado, porque o texto diz o seguinte, e do pecado que nos atrapalha. Então, se tem uma coisa que traz desespero, que traz dificuldade, que traz situações difíceis para a nossa vida, são os pecados. E uma boa pergunta é o que é pecado? Bem, pecado é tudo que a gente faz, pensa, sente que não agrada a Deus. De maneira geral, pensamentos, palavras, ações, sentimentos, tudo isso que o homem faz, então quem pratica é o homem, mas que não agrada a Deus. Então pecado, quem julga o que é pecado é Deus, não somos nós.
Então, algo que não agrada a Deus pode ser um pensamento, pode ser uma fala, pode ser uma ação, pode ser um sentimento. Se não agrada a Deus, então isso é pecado. E o autor de Hebreus, ele é bem claro quando ele diz, olha, e fuja, se desprenda do pecado que nos faz mal. E é muito interessante porque às vezes a gente pensa pecado como algo que desagrada a Deus, mas olhe para esse gráfico e entenda uma coisa. Tudo que não agrada a Deus, tudo que o homem faz que não agrada a Deus, também não faz bem para o homem. Então isso é pecado. Pecado é tudo que não agrada a Deus, não faz bem para você. Agora, isso não é o que o pecado promete. O que o pecado promete é faça porque Deus não se importa e vai ser bom para você. Então, nenhum pecado ele vem e se apresenta como algo ruim quando você vai contar uma mentira, quando você vai falar uma palavra. Isso não se apresenta como algo ruim. Mas como erva daninha no meio de uma boa plantação, aquilo dali vai ruir, aquilo dali vai fazer mal para a vida. Então, o texto ele é bem enfático quando ele diz, olha, livrem-se do pecado que faz vocês viverem em dificuldade. Essa é uma área que a gente tem que avaliar na nossa vida. Quais são as áreas da minha vida que ainda não agradam a Deus? O que é que eu faço que ainda não agrada a Deus? E o que é que eu não estou fazendo que não agrada a Deus? Porque uma vida para a glória de Deus tem a ver com coisas que eu preciso fazer para agradar a Deus, porque quando eu não faço, eu não estou agradando. Mas também com coisas que eu não deveria fazer. Então, nota, Deus não se importa apenas com você não fazer coisas erradas. Não tem a ver só com não fazer coisas erradas. Tem a ver com fazer coisas certas. Então, tem coisas na nossa vida que a gente precisa nutrir e fazer porque agrada a Deus. E tem coisas na nossa vida que a gente tem que deixar de fazer porque não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não faz bem para nós. E se tem coisas que eu preciso fazer porque agrada a Deus, se agrada a Deus, vai fazer bem para nós. O desafio, esse autor, o mesmo autor, né? Ele vai dizer, mate o pecado antes que ele o mate. A seriedade do pecado. A seriedade do que os pecados fazem na vida de pessoas, nos relacionamentos, por menor que seja, o efeito é grandioso. Santo Agostinho, ele dizia essa frase, o pecado é o motivo de tua tristeza, desde que a santidade seja o motivo de tua alegria. Ou seja, o pecado nos faz viver uma vida triste, desesperada, mas a santidade nos conduz a uma vida orientada. Então, queridos, doenças ou qualquer outro peso, sofrimento, pecado, não coloque a sua esperança neste mundo em uma vida sem essas coisas, sem doenças, embora a gente tenha que lutar contra elas, sem sofrimentos, embora a gente luta, sem pecado, embora a gente luta, mas não coloque a sua vida, a esperança de uma vida neste mundo sem essas coisas, como se a sua alegria dependesse disso. Doença, sofrimento, pecado, esses três são três inimigos que tentam roubar a nossa esperança, mas lembre-se, nenhum deles é maior do que Jesus. Jesus suportou a cruz, venceu a morte e prometeu descanso. Aqui tem um exemplo bem interessante, porque muitos de nós tendem a colocar a vida, a esperança da vida, em realizações. Então a gente coloca assim, a gente pensa assim, se eu tiver uma vida bem-sucedida, a minha vida vai ser satisfeita. E muitas pessoas entram no desespero por se frustrarem ao perceberem que uma vida próspera não é igualmente uma vida feliz. Você pode ser muito próspero e infeliz. Pouco tempo atrás, a campeã olímpica Valesca, da seleção brasileira de vôlei, com 43 anos, pulou do 17º andar, tirando a sua própria vida. E é muito interessante porque isso primeiramente chocou todo o Brasil, chocou até os pais de Valesca, só para você ter ideia. Embora ela tinha problemas, mas ninguém imaginava essa situação. Mas o interessante é que quando a gente olha para a vida de Valesca, Valesca era um ícone, um ídolo da seleção brasileira, alguém que a gente amava, que a gente admirava, era alguém vitoriosa, era alguém famosa, era alguém muito conhecida, era alguém bem próspera. Só para você ter ideia, do patrimônio de Valesca foi avaliado em 43 milhões de reais. E com 43 anos, a vida de Valesca se vai. Em meio ao desespero, ela comete um ato suicida. E a gente não está aqui julgando Valesca, mas a gente aqui só está alertando
de que prosperidade não é igual a realização na vida e esperança. A conta não fecha. E nós estamos vivendo uma geração de jovens lutando para ganhar o seu primeiro milhão com 30 anos de idade, com 35 anos de idade, achando que quando eles tiverem estabilização financeira, que quando a empresa deles estiver estável, eles vão ser felizes, será a geração mais frustrada. Porque prosperidade financeira, prosperidade na carreira não é igual à felicidade. E quando a gente coloca o nosso coração nisso, a gente entra em desespero, porque imagine, você teve tudo, mas não preencheu, e aí? Aí é tempo da gente parar e refletir o que a palavra de Deus diz, que é um relacionamento com Deus, e é a esperança em Jesus que enche o nosso coração, porque nada nessa vida pode tirar a esperança de uma vida com Ele, que começa hoje, que vai para todo o sempre. Olhar para Jesus é fundamental, porque é uma vida para Jesus que nos leva a viver uma vida cheia de esperança. O exemplo de Valesca é um exemplo que a gente precisa levar esperança para as pessoas. Esperança tem a ver com Ele. Eu queria terminar com essas palavras de Jesus, que nunca foram tão necessárias. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Somente em um relacionamento com Jesus é que nós temos a certeza que a nossa vida nunca vai perder a esperança, porque Jesus é a esperança. Quem tem Jesus sempre vai ter esperança. Quem tem Jesus, quem tem um relacionamento crescente com Jesus, sempre pode ter a certeza de que o melhor está por vir, porque Jesus está por vir, e quem está nele, sempre o melhor está por vir. Então, por mais que você seja próspero aqui, o melhor ainda está por vir. Por mais que você seja um sofredor nessa vida, o melhor está, então não importa, o melhor está por vir. E é por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo já são mais do que vencedores. A gente não precisa sair correndo em busca da aprovação do mundo, aprovação do Instagram, aprovação dos amigos, aprovação da carreira, aprovação financeira. A gente não precisa mostrar nada para ninguém, porque nós já temos o que nos dá alegria e vitória, é Jesus. E o grande desafio, queridos, é a gente colocar a nossa esperança em Jesus. Porque quando a gente coloca a nossa esperança em Jesus, nenhuma doença, sofrimento ou pecado pode roubar nossa esperança. Nenhuma doença, nada. E a gente não precisa negar a nossa dor, o nosso sofrimento, a gente precisa perseverar na dor, a gente precisa correr com perseverança. A gente precisa atravessar a ponte do sofrimento, mas não sem esperança. Porque Jesus é a esperança. E lá do outro lado dessa ponte, quem está esperando por nós é Jesus. E eu acho interessante porque o livro que as pessoas mais têm medo é o livro de Apocalipse. Mas é o melhor livro. Porque é o livro que vai falar do final. É o final da sua história se você tem Jesus. Se você não tem Jesus, hoje pode ser o dia de você recebê-lo e essa pode ser a sua história. Porque sabe qual é o final da história? Sabe o que está de trás da ponte? A gente vai passar pela ponte do sofrimento. E Apocalipse termina assim, ó. Ele, falando de Jesus, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vai ter lágrima, mas persevere. Jesus também chorou, pessoas também choraram, mas eles conseguiram. Em Jesus você também vai conseguir. Então, um dia, Jesus vai reconhecer as nossas lágrimas. Mas ele não vai só reconhecer. O texto diz que ele vai enxugar. E aí, nesse dia, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem haverá choro, nem haverá dor, porque todas as coisas, a ponte do sofrimento, passou, glória a Deus. Passou. E você deve olhar para a sua vida hoje dizendo assim, eu estou na ponte, mas com Jesus, daqui a pouco tempo, eu estou do outro lado da ponte. Faz sentido, gente? Gente, a vida
é mais do que desespero. A vida não precisa ser um desespero. A vida é para ser vivida com esperança. Porque o Evangelho de Jesus, ele nos enche de esperança e motivos para viver. E o maior motivo é esse. É porque aquele que já venceu por nós me dá hoje gás para viver aqui, sabendo que a minha vida não vai ser só aqui, ela vai transcender. Então, o desespero vai dizer para a gente, ei, acabou. Mas a esperança diz para a gente, ei, não acabou, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. E aqueles que estão em Jesus sempre estarão com o melhor adiante. Então, a vida é mais do que desespero, a vida é esperança em Jesus. Para refletir e praticar, lembre-se disso, invista seu relacionamento com Jesus, invista sua vida em Jesus. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Jesus. E aqui você entende por quê? Porque Ele é a base do nosso encorajamento, Ele é a base da nossa caminhada, é para Ele que nós estamos indo. Se não for, não faz sentido. Então, no que você puder fazer para investir no seu relacionamento com Jesus, sua vida de oração, a leitura da Bíblia, a comunhão, esse momento aqui de domingo, isso aqui é uma prioridade na sua vida, querido. Não porque tem que estar, mas porque nós temos que ouvir sempre disso, dessa esperança. Priorize o seu relacionamento com Jesus, coloque seu coração nele. Lembre-se, caminhe lado a lado com pessoas que irão te conduzir para mais perto de Deus e da esperança em Cristo. Às vezes nós sofremos porque nós não temos ninguém do lado. E deixa eu dizer para você que Elias, Deus falou com ele, mas na maioria dos textos da Bíblia, Deus usa pessoas para falar com pessoas. Então não fica no meio do teu desespero esperando que Deus mande um anjo. Ei, meu filho, estou vendo o seu sofrimento. Porque Deus quer usar pessoas na sua vida. Jesus usou pessoas, Ele usa pessoas para trabalhar no nosso coração. Então não despreze o plano de Deus, que é usar pessoas. Aquela conversa que Elias teve com Deus, às vezes a gente resolve só com Deus. Teve situações na minha vida que me chorando e me derramando só com Deus, Deus curou meu coração e me ajudou. Mas tem situações que a gente tem que falar com alguém. A gente precisa de amigos de caminhada, amigos que caminham com Jesus e que vão nos ajudar a caminhar. Não caminhe sozinho. O maior perigo na nossa vida é a gente caminhar só. Então caminhe com pessoas que vão te ajudar a te dar esperança, que vão apontar o caminho da esperança, que é Jesus, e ajude outros. Gente, nós vivemos numa realidade de mundo que vive em desespero. Faço um trabalho numa clínica de recuperação e uns 15 dias atrás aconselhando um homem jovem que tentou 7 vezes o suicídio. E o interessante é que ele é de igreja. Nós vivemos uma sociedade desesperada, que está apostando a sua vida em tantas coisas, mas são apostas erradas. É igual apostar na bet, os bet da vida. Vai dar problema, vai dar BO. Mas nós que conhecemos o caminho que é Jesus, a gente não pode se calar. Às vezes o povo de Deus está calado, tem a esperança viva e não fala. A gente fala de política, a gente fala de partido político, a gente fala de jogo de futebol, a gente fala disso, a gente fala daquilo, a gente não fala do que as pessoas precisam. Leve a esperança em Jesus, porque eu lhe garanto, tem muitas pessoas que estão desesperadas, precisando da esperança que é Jesus. E talvez elas estão do seu lado, você nem percebe, mas elas estão desesperadas. Por fim, nós vamos orar e você deve refletir como é que está a sua vida. Como é que você está lidando aí com a ponte do sofrimento? Está no desespero? Jesus quer que você se enche de esperança. Ele pode encher a sua vida de esperança. A única pessoa que pode nos encher o coração de esperança é Jesus. Se hoje você está pesado, está cheio de peso, Jesus é aquele que pode aliviar. Não tenha dúvida. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, esperança em Jesus.